Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, esse vídeo não é um vídeo curto, é um vídeo que vai ter aí, é um pouco longo. E ele tem dois motivos. Primeiro, que eu entendo que nós estamos num momento histórico para o Brasil e é fundamental a gente se posicionar. E o segundo motivo é porque várias pessoas nas minhas redes sociais e até encontros mesmo, presencialmente, me pediram que eu explicasse os motivos do meu apoio e do meu voto ao Lula no segundo turno. Então, segura aí, lá vai que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É também importante a gente saber para quem nós estamos falando. E esse recado aqui que eu vou dar não é um recado para quem já é bolsonarista de carteirinha, aqueles que são parte desse núcleo mais conservador e que acredita piamente que o Bolsonaro é o mito e que vai resolver todos os problemas do Brasil. Eu não estou falando para você. Eu vou falar com aquelas pessoas, por exemplo, que votaram no primeiro turno na Simone Tebet, no Ciro, que votaram em outros candidatos, ou que por algum motivo não votou, ou que está em dúvida ainda entre 22 e 13. E também aqueles que votaram em mim no primeiro turno e estão ali em dúvida porque supostamente acharam que a minha posição não foi absolutamente clara no presidente, no voto, ou na minha campanha para presidente no primeiro turno. Então, esse recado é para vocês. Muita gente que me viu assumir uma posição a favor do Lula no segundo turno, também se expressou o seguinte, falou, pô Pedro, para que você está se metendo nisso? Por que você assumiu uma posição? Não é mais vantagem você ficar quieto e não decepcionar, por exemplo, esse eleitor que votou em você e que está ali votando no Bolsonaro no segundo turno? Ah, Pedro, o fato de você ter se posicionado a favor do Lula no segundo turno, você está perdendo seguidor pra caramba, olha os comentários que estão na sua rede social. Eu quero dizer para vocês, política, a gente tem que ter lado. E principalmente entender o momento histórico que a gente está vivendo. E não é trivial a decisão que nós vamos ter que tomar no dia 30. É muito importante a gente ter noção disso. A gente precisa ter a dimensão da responsabilidade que nós temos. E eu, como político, se tem uma coisa que eu não faço na minha vida pública, é deixar de me posicionar. Desde que a primeira vez eu me elegi como deputado estadual e depois todas as 4 vezes como deputado federal, as 3, porque eu me elegi agora para o 4º mandato, todas as vezes, mesmo não estando às vezes no parlamento, aqui na cidade, na gestão da cidade, eu sempre me posicionei nos grandes temas, nas grandes encruzilhadas políticas que o Brasil viveu. Assim foi no impeachment da Dilma, assim foi por 2 vezes quando o ex-presidente Temer ia sofrer um processo de investigação e o afastaria da presidência. Eu larguei a licença, pedi licença da secretaria que eu ocupava para ir lá votar e me posicionar, quando muitos falavam, Pedro, não se posiciona, não entra nessa bola dividida. Isso é um pouco da minha característica. Eu sempre me posiciono nos momentos históricos e eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico aqui no Brasil. Mas feito as iniciais aqui, vamos direto ao ponto. Por que votar no Lula e fazer campanha para o Lula no segundo turno? Em primeiro lugar, a gente tem que tirar, acho que elevar o nível dessa discussão. Muitas vezes você vê aquela discussão acalorada, eu não voto no Lula porque o Lula é um ex-presidiário, eu não voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro é um genocida. Isso é reduzir o debate político. O primeiro motivo que eu voto no Lula no segundo turno é pela democracia. Ah, Pedro, o Bolsonaro é um ditador? Não, mas o Bolsonaro tem todos os elementos e tentou, durante os últimos 4 anos, esvaziar os pilares da democracia brasileira. E eu estava lá no parlamento. E por causa de um parlamento, que era um parlamento que por muitas vezes se colocou
ali contra, em defesa da democracia, contra as iniciativas do Bolsonaro e seu núcleo mais duro, é que nós não avançamos para um país de enfraquecimento das instituições, um país mais conservador do que a gente tem hoje. E por que isso está em jogo agora? Por um primeiro motivo que é muito importante. A eleição para o parlamento, seja para a Câmara, seja para o Senado, trouxe um Brasil mais conservador. E mais, um país mais conservador, deputados e senadores mais conservadores, num ambiente onde o orçamento secreto, por exemplo, vai criar para o Bolsonaro um momento ótimo para que a gente tenha todos esses valores de direita, mais conservadores, de conceitos de família. Não é que a gente não defenda a família, mas essa ideia de família, acho que da Idade Média, né, que defende esse núcleo do Bolsonaro, vai ter um ambiente ideal no Congresso Nacional. E eu falo isso porque estarei lá e vejo por essa configuração de parlamentares conservadores, mas o instrumento do orçamento secreto, que é aí junto com o Centrão, com deputados que existem sim, que são mais patrimonialistas e que querem continuar com essa prática do orçamento secreto, vai encontrar um ambiente ideal para que muitas daquelas ideias que nós temos que ser absolutamente contra no Brasil possam prosperar no Congresso Nacional. Então, o valor da democracia está em jogo nessas eleições. Então, a gente pode ter as críticas que for ao Lula ou ao PT, mas nós estamos falando de um líder popular e democrático que é o Lula e que não é o que o Bolsonaro é. Mas por que você está dizendo isso, Pedro? Por que você está acusando o Bolsonaro de uma coisa que ele não fez? Não, o Bolsonaro diz que vai fazer. Semana passada mesmo nós tivemos como um exemplo a iniciativa do senador eleito, o Hamilton Mourão, e com a própria declaração do Bolsonaro dizendo que num próximo mandato encaminharia para o parlamento ou receberia do parlamento a possibilidade de ter impeachment de ministros do Supremo ou aumentar o número de ministros do Supremo. Isso é um ataque direto às instituições no Brasil. Se tem uma coisa que nós temos que proteger é o Supremo Tribunal Federal, concordando ou discordando das suas decisões, mas nós temos que proteger todos os autocratas no mundo, aqueles que, de certo modo, fazem movimentos para destruir democracias, fazem, por exemplo, diminuindo a força do Supremo Tribunal Federal, questionando o resultado das eleições. Agora, o que está se discutindo não é mais o voto impresso, e sim a questão das pesquisas eleitorais. Então, todas essas iniciativas já são conhecidas e tentativas de quebrar a institucionalidade no Brasil. Então, o voto pela democracia é o primeiro ponto que me faz votar no Lula e fazer campanha no Lula, porque com todas as críticas, o Lula durante os seus 8 anos de mandato, e o próprio PT, depois com a Dilma, se mostrou absolutamente democrático. Mesmo que a gente critique a direção do seu governo, aquilo que se pensava, são governos que respeitaram a democracia. Um outro ponto que eu acredito que é fundamental é o posicionamento do Bolsonaro em relação à federação. E eu escrevi artigos, me posicionei várias vezes no Congresso Nacional em relação a esse conceito dele de federação. O Bolsonaro é contra a federação. O Bolsonaro, durante a pandemia, foi contra estados e municípios. O Bolsonaro toma medidas sucessivas que muitas vezes são questionáveis do ponto de vista jurídico e que atrapalham muito governadores e prefeitos. O Bolsonaro destruiu as políticas públicas que inclusive foram feitas durante o governo do presidente Lula, do PT, que são boas políticas públicas, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento nas Comunidades, programas como o PRONAF. Isso foi progressivamente sendo destruído, desmontado pelo governo federal. Fora as iniciativas
como por exemplo redução de ICMS, que vai gerar um grande prejuízo para estados e municípios. Hoje não se tem políticas federativas. Esse conceito de federação foi completamente perdido com o Bolsonaro. Só para a gente lembrar, durante a pandemia, o Bolsonaro foi obrigado a reconhecer medidas que governadores e prefeitos tomaram por uma decisão do Supremo, porque ele mesmo, durante a pandemia, não reconhecia a ação de governadores e prefeitos. E quem está falando aqui é o deputado que foi relator de uma lei complementar durante a pandemia para que o governo federal pudesse ajudar estados e municípios a comprar respiradores, a pagar o salário dos médicos, enfermeiros e demais servidores públicos durante a maior crise que o mundo já viu e que o Brasil enfrentou durante a pandemia. Tem um outro ponto que é também importante, aí eu falo como economista, como ex-secretário de Fazenda. O governo Bolsonaro foi um desastre na economia. O governo Bolsonaro é um governo que basicamente foi irresponsável do ponto de vista fiscal. Um governo que artificializa a economia brasileira, como por exemplo agora derrubar a inflação com manipulação de preços. E eu já vi ao longo dessa história presidentes que tentaram manipular preços e o resultado que está tendo para a economia. Bolsonaro criou uma bomba fiscal para o próximo ano, seja pelas medidas que foi tomando sem qualquer tipo de previsão no orçamento para o ano que vem. Por exemplo, o Auxílio Brasil é um programa importante para o Brasil, mas que não tem sequer previsão para o ano que vem dentro do orçamento. Bolsonaro não cumpriu nenhuma regra fiscal, nem o teto de gastos, nem a regra de ouro. Ou seja, Bolsonaro, como se diz liberal, se diz responsável na economia, foi muito mais perdulário na economia do que outros governos. O outro ponto fundamental é que governos têm que ter prioridades. Governos a gente tem que saber claramente para quem ele mais se dedica. E o governo Bolsonaro não é um governo que se dedica para quem mais precisa. O Bolsonaro, muitos dizem, o Bolsonaro fez o Auxílio Brasil, que o valor foi maior do que o Bolsa Família. Gente, eu estava lá no Congresso. A ideia de se criar um auxílio durante a pandemia e depois um auxílio maior do que o Bolsa Família não foi ideia do governo Bolsonaro. Todas as vezes ele tentou, quando aceitou criar esse programa, colocar valores que eram menores do que se paga hoje de R$600, que o parlamento praticamente enfiou pela goela abaixo esses programas para as pessoas que mais precisam. Então é muito importante ter isso em mente. E, aliás, se acelerou agora alguns projetos, como por exemplo, empréstimo consignado para as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, muitas vezes no apagar das luzes aí, no desespero eleitoral, para que isso pudesse atingir um eleitorado que ele não tem e para quem ele não governou durante os 4 anos. Então, essa questão da prioridade para quem mais precisa é também um ponto fundamental que Bolsonaro não fez e nem vai fazer nos próximos 4 anos. Um outro ponto, o governo Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Existem certos temas que são temas da atualidade, eram temas talvez que não eram temas principais na agenda, como por exemplo meio ambiente, desenvolvimento sustentável, mas que hoje são fundamentais. Bolsonaro ataca frontalmente a questão ambiental porque não acredita. E ainda se diz um governo liberal, um governo que acredita na ciência. Olha o desastre que é a política ambiental do Brasil. Olha o desastre, como nós somos vistos internacionalmente. O Brasil virou um pária internacional por conta das posições do governo Bolsonaro. Agora, tem um ponto também que é fundamental, essa pauta de valores. A defesa da família, dos valores de família, que é sempre algo que se avoca, não só o bolsonarismo, mas as pessoas que às vezes não são bolsonaristas, mas que defendem o Bolsonaro como se o outro lado fosse acabar completamente com valores de família, de religião. Vamos lá. Que história é essa de valores de família que se defende? Valores de família o quê? Da Idade Média? Valores de família que não representam as escolhas das pessoas? Imaginar que o governo do Lula vai colocar 3 banheiros nas escolas. Então, olha
como é que essa narrativa, ela, de certo modo, impregna as pessoas e, de outro lado, também, ela é absolutamente contaminada por valores que são totalmente atrasados, preconceituosos. Olha o que o candidato a governador do Rio Grande do Sul fez contra o candidato Eduardo Leite, dizendo que não, a primeira-dama de verdade é aquela que se compõe de homem e mulher, sem reconhecer o direito de escolha do governador do Rio Grande do Sul, que se declarou ser gay, e as pessoas colocam a alma para fora numa defesa de valores que são absolutamente atrasados. Eu quero dizer aqui como um liberal, mas como um liberal progressista, eu vou sempre defender valores de família. Claro, eu sou pai de 3 filhos, sou casado, mas a gente tem que ter a liberdade de escolhas e entender em que tempo que a gente está. O governo Bolsonaro e esse núcleo bolsonarista entende valores de família que são completamente diferentes do que eu vejo, que representam respeito às pessoas, às escolhas das pessoas, de defesa das minorias, que eu acredito que tem que ser o Brasil moderno, um Brasil liberal, um Brasil justo para todos. Mas as pessoas também falam assim: Pedro, você vai votar no Lula, você defende o PT, você é um político de esquerda, eu não sabia. Importante dizer a vocês, eu não sou um político de esquerda, eu não voto no PT, eu sou um político liberal, como eu já disse, um liberal progressista, com também respeito à questão social, um olhar para quem as pessoas que mais precisam. É assim que eu priorizo cada lei que eu preparo, cada ação que eu tenho como secretário na minha vida pública, mas não sou um político de esquerda. E tenho críticas, e que são críticas conhecidas em relação àquilo que acredita o PT. Por exemplo, na área da economia, eu defendo um Estado que seja menor, um Estado que seja mais eficiente, mas um Estado que também faça investimento público. Eu defendo, por exemplo, um orçamento público que tenha regras fiscais. Por exemplo, o presidente Lula tem falado como, se ganhar a eleição, vai acabar com o teto de gastos, que é talvez uma das regras fiscais mais importantes que a gente tem hoje, não que ela seja a melhor, mas é a que ficou, e eu me posiciono contra essa ideia do presidente Lula e do PT, achar que o orçamento não tem limite, mesmo entendendo que ele foi, durante os 8 anos do governo dele, um governo responsável fiscalmente. Mas eu defendo, por exemplo, um maior rigor, maior controle das contas públicas, o que historicamente não defende o PT e os partidos de esquerda. Então tem muitas visões que são conflitantes entre a posição do PT, a posição do próprio presidente Lula e aquilo que eu defendo, mas é preciso reconhecer, por exemplo, que durante os anos, principalmente do governo do presidente Lula, políticas sociais foram feitas e que beneficiaram milhões de brasileiros. Minha Casa Minha Vida, PAC, ProUni e tantas outras políticas sociais que foram feitas pelos governos do presidente Lula em especial e que beneficiaram muitos brasileiros, e que não há qualquer conflito num político liberal como eu defender esse tipo de política e bater palma para determinados tipos de políticas como essa. Outro ponto que também é fundamental: as pessoas muitas vezes elas fazem uma disputa política simplesmente binária, né? Elas dizem o seguinte: olha, não, se você está com Lula, você defende a corrupção. Se você não está com Bolsonaro, você defende genocídio. E as pessoas não param para pensar, por exemplo, se fosse tão óbvio assim estar com um ou estar com outro, por que políticos, pessoas da sociedade, que são pessoas conhecidas, que são pessoas de centro, moderadas, né, como eu me posiciono na política, estão apoiando o presidente Lula, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, que eu sou e reconheço, sou um admirador do seu governo, um pouco do seu pensamento
político, por que está apoiando o Lula? Por que Pedro Malan, que é um economista também que eu admiro, está apoiando o Lula? Por que Pércio Arida? Por que Edmar Baixa? Por que tantos economistas conhecidos e políticos estão defendendo a candidatura do Lula? Pelos mesmos valores que a gente defende. E o primeiro deles, a questão da democracia que está em jogo. Será que essas pessoas também agora, de uma hora para outra, viraram defensores da corrupção? Não, estão alto lá. Até porque essa discussão da corrupção, se a gente for levar a termo ali, o que tem na história do próprio presidente Lula, o que tem na história um pouco na família do Bolsonaro, nós não vamos chegar a um bom termo nessa discussão. Então, a gente precisa qualificar esse debate e entender que existem questões para o Brasil que são muito mais importantes do que essa discussão. Ex-presidiário ou genocida, que acho que valores democráticos estão acima de qualquer uma dessas discussões. Tem um outro ponto também fundamental para essa escolha do Lula. Eu falei antes sobre a questão da composição do parlamento. Se um cenário em que Bolsonaro ganha a eleição com um parlamento conservador e capturado pelo orçamento secreto, a chance de Bolsonaro ir a mais à direita é absoluta. Absoluta. E eu conheço aquele parlamento. De outro lado, se o Lula ganha a eleição, um segundo turno, com esse parlamento mais conservador, a tendência de Lula ir para a extrema esquerda é infinitamente menor do que Bolsonaro ir para a extrema direita. O Lula terá que ser, e os apoios que ele está conquistando no segundo turno demonstram isso, que ele vai ser muito mais moderado do que muitas vezes desejava e sonhava o PT, e aquilo que nós desejamos, ter um governo muito mais amplo, um governo que construa uma frente democrática, um governo que seja menos PT, menos de extrema esquerda, um governo que dialogue mais com outros correntes de pensamento da sociedade, que traga, por exemplo, para o seu governo pessoas que pensam, não pensam somente como pensam o PT, os partidos que estão ali na ala mais à esquerda, mas partidos de centro, de políticos de centro, como eu defendo e me posiciono para que o seu governo possa ser um governo muito mais amplo do que o governo que certamente será mais radical do Bolsonaro, dado a configuração do parlamento. Por fim, eu queria dizer o seguinte: o voto é uma expressão de identidade, né? E a política hoje no Brasil, e acho que isso foi muito provocado pelo bolsonarismo, ela está colocando as pessoas divididas, né? Brigas em grupos de WhatsApp, na família, em conversas, e acaba que as pessoas buscam, nesse momento, e a gente tem visto isso, estar em grupos de pessoas em que se sintam mais confortáveis para sair desse debate. As pessoas, imagina você ser alguém que defende o Lula num ambiente que todo mundo é bolsonarista. Imagina você ser um bolsonarista num ambiente onde todos defendem o Lula. Então, eu acredito também que a gente precisa quebrar um pouco esse sentimento de divisão do país. E eu não tenho nenhuma dúvida que o novo governo do Lula vai trazer aí uma divisão menor desse país. Eu acho que a gente precisa avançar nisso. Isso não está fazendo bem ao Brasil, isso não está fazendo bem às famílias. Eu acredito que a gente tem que ter um novo governo do Lula muito mais amplo, mais democrático, um governo que traga a todos, que governe, inclusive para quem não votar no dia 30 para o Lula, porque essa também é a função de quem se elege, é aquilo que não fez o Bolsonaro, que cada vez que ele ganha eleição, ele tende a governar mais para quem o elegeu, para quem pensa igual a ele, não fazer um governo de coalizão em que una os brasileiros. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, ainda que pese as diferenças, ainda que pese os meus posicionamentos depois
no caso do presidente Lula eleito, que serão muitas vezes divergentes à posição do governo. Eu tenho sempre que deixar clara essa minha independência em relação àquilo que eu penso, aquilo que acredito, aquilo que o meu eleitor espera de mim, mas eu tenho absoluta convicção que o presidente Lula tem todas as condições de, em primeiro lugar, manter a democracia, em segundo lugar, de pacificar o país, construindo uma frente ampla para um governo, claro que vai ter o corte de esquerda, que é aquilo que é a sua história, a sua origem, o seu partido, mas um governo que tenda aí a ser um governo mais de centro, um governo mais racional, um governo responsável e um governo que faça efetivamente o Brasil deixar de ser um par internacional, que proteja as minorias, mas e fundamentalmente um governo que faça ali, que dê atenção a quem mais precisa nesse Brasil. Por isso, o meu voto será no 13, no Lula, e a minha campanha continuará sendo até o último dia para que Lula seja o próximo presidente do Brasil.